Isso, vai mandando aí. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, e essa noite não vai ser diferente. Eu quero que você crie uma expectativa no seu coração para essa noite. Se você tiver uma caneta, um papel, o nosso computador aqui deu um probleminha, mas abra comigo no livro do Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. Enquanto você abre a sua Bíblia, abra bem o seu coração para aquilo que Deus vai ministrar na sua vida nessa noite. Se de repente voltar a funcionar aí, vocês me dão um toque, tá bom? O livro de Gênesis, capítulo 26. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós queremos, meu Deus, sabemos que Tu és o Deus de resposta, Tu és o Deus que ministra ao nosso coração. Por isso agora, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor fale e não te cales nessa noite. Deus, Tu és o Deus de resposta, Tu és o Deus que responde às nossas orações, e nessa noite não seja diferente, que o Senhor traga resposta ao nosso clamor, aquilo que nós temos pedido nessa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero te pedir que você gere no seu coração uma expectativa, que o Espírito Santo venha trazer no seu coração algo novo. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 26, diz assim: sobrevindo fome na terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar. Diga comigo, Isaque foi para Gerar. Fala assim, no meio da crise, Isaque foi para Gerar. Quantos querem que essa palavra gerar seja algo que Deus fixe o seu coração nessa noite? Amém, queridos? A Bíblia diz que no meio de uma crise, Isaque foi para Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, e apareceu o Senhor e disse: não desça para o Egito. Queridos, quantos aqui usam o seu dedo profético? Pega o seu dedo indicador, olhe para alguém que está perto de você. Isso, você que está de máscara, seja um profeta e fala assim: não desça ao Egito. Isso, não desça ao Egito. Sabe, então Deus disse aqui para o nosso patriarca Isaque: não desça para o Egito, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei a essa terra, e confirmarei o juramento que eu fiz para Abraão. Queridos, nessa noite Deus colocou uma palavra no meu coração, e essa palavra é: as chaves para vencer a crise. Quais são as chaves que nós podemos usar para vencer a crise? Queridos, eu estava com um monte de chaves dentro do meu carro, e a hora que eu peguei aquelas chaves, eu fiquei olhando e fiquei pensando, porque chave serve para abrir porta e fechar porta, não é verdade? Mas quando você tem um monte de chaves que você não sabe para que serve, essas chaves vai adiantar de alguma forma, queridos? Não vai adiantar. Às vezes nós temos algumas chaves que Deus entregou na nossa vida, mas nós não sabemos qual é a serventia daquelas chaves. E aqui no meio da crise, queridos, desde que mundo é mundo, o mundo sempre enfrentou crise. Passa ano, entra ano, várias crises vêm sobre o mundo, e a Bíblia diz que naquela crise que Isaque ele enfrenta, queridos, a Bíblia fala que ele inventou uma crise muito grande naqueles dias. Sabe, eu fico vendo que grandes homens e mulheres de Deus enfrentou muitas crises, mas o grande segredo, queridos, é como se comportar no meio das crises. A nossa postura, as nossas atitudes irão fazer toda a diferença. Você vai ver que a mesma crise que Isaque enfrentou foi a mesma crise que Abraão enfrentou. E se você prestar atenção, tem crises tão fortes que vêm contra nós, que é um divisor de águas. Às vezes a gente fala: olha, antes daquela crise, durante aquela crise, depois daquela crise.
As crises que esses homens enfrentavam na Bíblia, fala assim, depois daquela fome, a crise era tão grande, queridos, que marcava a história daqueles homens. Eu tenho certeza que tudo isso, eu tenho evitado falar de pandemia, porque nós ouvimos tanto sobre pandemia. Eu não sei se vocês percebem, eu tenho evitado usar essa palavra, porque nós ouvimos tanto, mas hoje eu quero usar essa palavra, porque nós sabemos que essa pandemia vai ser um divisor de águas na nossa vida. No meio de tudo que nós temos enfrentado, queridos, eu sei que quando nós passarmos por esse momento, a nossa vida nunca mais será a mesma. Alguns desistiram no meio do caminho, outros estão avançando, e outros já estão projetando para o futuro, porque quem antecipa governa, quem antecipa governa. Então quem se antecipa vai viver o melhor no futuro, queridos. E nós vamos descobrir isso na palavra do Senhor. Como foi que Isaac, ele se posicionou no meio da crise? Quais foram as chaves que foram usadas na vida de Isaac? A primeira chave que Isaac ele usa, queridos, a primeira chave que eu vejo está aqui no versículo 1. Eu fico olhando aqui, né? Quais foram as reações de Isaac? Quais eram as chaves ali para ele superar aquela crise? A primeira chave, ele dirigiu-se a Gerar. Gerar, queridos, é o lugar onde você causa, onde você fabrica, onde você produz. A primeira coisa que eu vejo no meio dessa crise, o que você tem fabricado? O que você tem gerado nesses dias? O que a sua vida tem produzido? O que tem saído de você, queridos? O que tem saído da sua vida? Se eu não me engano, acho que foi Kennedy Reagan, não, qual foi o presidente dos Estados Unidos? John Kennedy. John Kennedy diz assim que o melhor tempo de se plantar é o tempo da crise. A crise é o melhor tempo para nós plantarmos, porque tudo que você planta na crise, produz. Eu vou repetir, tudo que você planta na crise, produz. A Bíblia diz no Salmo 126, verso 1, aqueles que com lágrimas semeia, com júbilo ceifará. Então Kennedy Reagan ele diz, olha, quando você plantar no meio da crise, você irá colher tudo que você plantou. Então sabe qual é o melhor momento de você plantar, queridos? É no dia que se chama hoje, porque aquilo que você planta, você colhe. E ele costuma dizer que a palavra crise no chinês, ela tem dois significados. A primeira é oportunidade. A palavra crise significa no chinês oportunidade e também significa angústia. É onde surgem pessoas com criatividade. Você pode ver que quando nós enfrentamos crise nas nossas vidas, você vai ver que pessoas elas surgem com tanta criatividade, queridos. As pessoas começam a aflorar os talentos e os dons que estavam escondidos dentro delas. Sabe, eu fico vendo que no meio de tudo aquilo que nós temos enfrentado, tantas pessoas talentosas têm surgido nesses dias no meio da igreja. As pessoas, queridos, essa semana eu tirei um tempo para me olhar ali as primeiras células online que nós estávamos fazendo, querido. Eu lembro que do dia para a noite a nossa rotina mudou, e eu falei assim, olha, a partir de hoje nós iremos fazer célula online, mas fazer como? Nunca, queridos, eu não tinha Instagram, eu não tinha Facebook, eu não tinha nada, e de repente, queridos, uma palavra me desafiou, e uma palavra, eu lembro que estava chegando o sábado, eu havia pregado no domingo, e eu lembro que uma palavra de uma jovem desafiou o meu coração, foi a palavra da Poli. A Poliane me ligou e falou assim, ou mandou mensagem, não sei, falou assim, Eltim, e aí, sábado vai ter live? Eu pensei, meu Deus, o que é live?
live é de comer ou de passar no cabelo? Falei assim, vai sim, Poli. E eu, o que é live? Vamos lá, vamos para cima. Queridos, e de repente, eu me vi, que eu que gosto de me comunicar, falar com pessoas, eu me vi de frente, um telefone, e uma palavra me desafiou. Eu lembro que o discípulo meu, o Dudu, chegou para mim e falou, eu tinha que ter um aplicativo. Eu falei, como que é esse negócio? Dá para fazer reunião online? Eu falei assim, como que é? Não, você baixa o aplicativo. Eu falei, então tá, beleza. Mandei para os meninos da célula, falei assim, ó, quinta-feira, célula online. Liguei para o Vitinho e tal, falei, Vitinho, tem violão aí? Vamos lá, o Vitinho, na hora, Eltinho. Aí eu mostrei para os meninos, o Dudu falou assim, mas não é assim não, Eltinho. Eu falei, mas como que faz esse negócio, gente? Vamos lá. Sabe, então, a crise, ela nos desafia. Ou você pode ficar parado, ou isso pode te impulsionar a dar o seu melhor. Sabe, queridos, é tempo de nós darmos o nosso melhor. Sabe, eu fico vendo, às vezes, eu não sei se você faz isso, mas às vezes eu olho no YouTube os micos das lives, queridos, eu acho o máximo. Eu acho o máximo, eu fico olhando e falo assim, não, mas isso aqui não aconteceu. O juiz dormindo, as professoras estressadas, os meninos falando que prefere a professora do que a mãe para ensinar. E eu fico olhando e falo assim, meu Deus, nós tivemos que aprender todos os dias. Mas o que nós temos gerado nesses dias? Você tem gerado oração, ou você tem gerado murmuração? Você tem gerado fé, ou você tem gerado incredulidade, queridos? O que tem saído de você nesses dias? A Bíblia fala que Isaac, ele foi para gerar, ele foi fazer algo novo, algo que foi gerado na vida dele. É tempo de nós gerarmos, sermos gerados na palavra, de estarmos aprendendo, querido, crescermos na palavra, crescermos no conhecimento, crescermos na intimidade com o Senhor, queridos, porque a intimidade com Deus vai nos deixar de pé, vai alimentar o nosso coração, a nossa vida. Então a primeira coisa, ele foi para onde? Para gerar. O que tem nesses dias gerado no seu coração? O que você tem fabricado? Sabe, eu fico vendo o que tem fabricado dentro do seu coração. Esses dias na célula de terça, eu não sei quem ouviu, eu estava pregando sobre lenços e limonadas. Quem aí ouviu essa palavra? Lenços e limonada. No meio da crise, queridos, sempre vai existir os que choram, e sempre vai existir os que vendem lenço. Então você pode escolher chorar, ou você pode escolher vender lenço. Eu estava escutando uma palavra, eu não sei se eu escutei ou li a palavra de um pastor, muito interessante. Ele estava contando que tinha um irmão da igreja que estava passando por dificuldade, a energia dele seria cortada. Então eu acho que ele tirou R$100 ou R$150 e foi lá na casa do irmão para ofertar na vida do irmão. E ele falou, olha, eu vou te deixar essa oferta para você quitar o talão de energia. O irmão agradeceu, tal. Passada uma semana, ele ligou para aquele irmão e falou assim, e aí, como que está aí na sua casa? Ele falou, não, pastor, está tudo bem. Então o pastor perguntou assim para ele, assim, mas o que aconteceu? Ele falou, não, pastor, eu peguei aqueles R$150 que eu tinha que pagar a energia, eu e minha esposa, nós tivemos uma ideia, nós compramos um chocolate, compramos alguns recheios, nós fizemos alguns bombons, e eu saí para vender o bombom, e aqueles R$150, nós conseguimos fazer R$300, nós tivemos um lucro de 100%, então eu paguei o talão de energia, e eu peguei então aqueles R$150, no outro dia nós fizemos bombom novamente, eu saí, a minha esposa teve a ideia, fez uns cupcake e tal, e aí nós vendemos no outro dia, multiplicamos o dinheiro, compramos mais algumas coisas, e assim, queridos, aquela família viveu mais ou menos 1 ano e meio, eles conseguiram fazer com que aqueles R$150, queridos, produzisse muito mais. No meio da crise, querido, homens e mulheres começam a surgir. Eu gosto muito de biografia, eu não sei se vocês gostam de biografia.
Mas Juscelino Kubitschek, querido, era um improvável. Aquele que foi presidente do Brasil, ele era filho de caixeiro viajante. O pai dele morreu quando ele tinha 3 anos de idade. E a mãe dele era uma professora, aquelas professoras primário e tal. Mas ele começou a estudar, e o sonho dele era ser médico. E no final, queridos, ele formou para medicina, ele fez residência, ele fez especialização, se eu não me engano, na França e na Alemanha, e ele construiu Brasília. Ele era um improvável. Sabe, Deus é Deus das coisas improváveis. No meio da crise, Deus levanta pessoas improváveis. Eu acho que essa quinta a gente não vai ter célula, mas na próxima célula eu vou falar sobre as pessoas, as coisas improváveis, as coisas loucas desse mundo. O que são as coisas loucas desse mundo? Sabe, querido, uma coisa louca, eu falo, é eu estar aqui em cima falando com vocês. Isso é uma coisa louca. Deus usa os improváveis desse mundo. Não são aqueles que são capazes, mas Deus usa os incapazes. Então a primeira chave, queridos, é gerar. O que eu tenho gerado nesses dias? O que tem saído da minha vida? O que tem saído da sua vida nesses dias? Oração? Ou tem saído murmuração? Você tem reclamado? Às vezes nós reclamamos muito, não é verdade, queridos? Nós reclamamos, nós não vemos aquilo que Deus tem para nossas vidas. Mas quantos quer determinar a bênção de Deus sobre a tua vida e a sua casa? Você que está me ouvindo aí, queridos, o que você tem gerado? Você tem gerado alegria ou você tem gerado tristeza? O que você tem gerado nesses dias? Sabe, a alegria do Senhor é nossa força. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Sabe, queridos, você tem sido alegria na vida das pessoas? Você tem sido bênção na vida das pessoas? O que você tem semeado nesses dias? Segunda chave que eu coloquei aqui, diz assim: não desça para o Egito. Descer para o Egito, queridos, isso fala de um declínio espiritual. As pessoas que têm declinado, porque o Egito fala algo do mundo. Quantas pessoas têm declinado espiritualmente? Em Provérbios, não dá para projetar, mas Provérbios, deixa eu ler aqui para vocês, Provérbios capítulo 18, olha só que interessante, anote esse versículo se você puder, Provérbios 18, 14, olha só, que interessante esse versículo, diz assim: o espírito firme sustenta o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar? Sabe o que vai sustentar a sua vida nesses dias? É o seu espírito firme, o seu espírito inabalável na presença do Senhor. A Bíblia diz que o espírito firme, ele permanece firme na casa do Senhor, com os pés firmados, um espírito inabalável. Então aquele que tem um espírito firme, firme na oração, firme no compromisso, firme nos relacionamentos, sabe, quando você permanece firme, então isso a Bíblia fala, aquele que tem um espírito firme, alicerçado, arraigado, confiante, vai permanecer nesses dias. Então não desça ao Egito, não abra mão da sua vida com Deus, não deixe a crise te afastar da presença do Senhor, independente da circunstância, queridos, continue firme. Todo homem e toda mulher de Deus, quando você pega na Bíblia, eles aprenderam a pegar um limão e transformar em limonada. Sabia disso, querido? Qual que era o limão na vida de Noé? Era o dilúvio. Samara, o que Noé fez com aquele limão chamado dilúvio? Ele transformou numa limonada, ele foi dono da terra. Um dia Noé foi chamado de louco, no outro dia ele se tornou o dono da terra, queridos. As coisas loucas desse mundo, quando você aprender, queridos, a transformar um limão em limonada.
Sabe, então não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores. Quando você entrar numa guerra, pergunte para Deus de que lado Ele está. Às vezes eu fico vendo pessoas tomando partido de um lado, de outro. Pergunta para Deus, fala: Deus, no meio dessa luta, de que lado o Senhor está? E deixa eu te falar, queridos, nem sempre, a maioria, quer dizer que Deus está daquele lado. Nem sempre. Pergunta para Deus, fala: Deus, de que lado o Senhor está no meio dessa batalha? No meio dessa guerra? Aonde o Senhor está? Aonde o Senhor está posicionado? Porque o que faz nós perdermos a batalha, queridos, não é o inimigo. O que faz nós perdermos a batalha é a ausência de Deus no meio da guerra. Não é se o inimigo é forte ou fraco, é se Deus está comigo e se Deus está com você. Então a segunda chave, queridos, não desça, não tenha um declínio espiritual, não abra mão, sabe, leia, busque a presença do Senhor. Versículo 12, olha aí comigo o versículo 12. Versículo 12 diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Sabe, queridos, a Bíblia diz que no meio de um deserto, no meio de um tempo que plantava e não colhia, a Bíblia diz que Isaque semeou. Continue semeando, queridos. Semeie palavras, semeie alegria, semeie, sabe, na vida das pessoas. Aprenda a semear na vida das pessoas, queridos. Quando nós semeamos, nós iremos colher, porque naquele tempo, a Bíblia diz que Isaque continuou. A terceira chave para vencer a crise: seja um semeador, seja uma pessoa que semeie na vida das pessoas, querido. O Senhor faz isso comigo, e o Senhor faz isso com você. Deixa eu falar algo aqui para vocês, querido. Há alguns anos atrás, já deve ter mais ou menos uns 20 anos, eu lembro que eu parei numa loja, ali perto do mercado municipal. Quando eu cheguei, eu lembro que a irmã do Marquinhos virou para mim e falou assim: Eltinho, tem um rapaz aqui do mototáxi, a irmã dele está lá na medicina, você ora por ela? Eu falei: oro. Chamou ele, falou assim: você pode vir aqui? Acho que é Deimar, 20 anos, né? Também eu lembrar o nome, né, queridos? Guimar, ele chama Guimar. Você pode orar pela irmã do Guimar? Eu falei assim: onde está sua irmã? Ele falou: está lá na medicina. Eu falei: qual que é o horário de visita? Ele falou: 2 horas. Eu falei: é 1h30 agora, entra aqui no carro, vamos lá orar por ela agora. Vamos lá, entra aqui no carro. Ele falou assim: mas está lá em Uberlândia. Eu falei assim: vamos lá, entra aqui, vamos lá orar por ela agora, vamos lá orar por ela. E nós fomos, querido. Os anos se passaram, mais de 20 anos, querido. Sabe, eu fico vendo, e algum tempo atrás, há mais ou menos 6 meses atrás, eu descobri a filha, que é a sobrinha dele, porque aquela moça que estava hospitalizada, ela tinha uma filha pequenininha, e eu não conhecia a filha dela. Depois de algum tempo ela veio a óbito, então esse tio criou essa menina. E sabe quem que é essa menina? Hoje ela é casada com o filho da dona Cida, a dona Cida, que cuida aqui da igreja. Um dia eu conversando com ela, a Lohane, ela falou assim, eu perguntando para ela quem que era a mãe, quem era o pai, e eu olhei para ela assim: um dia eu fui orar pela sua mãe lá na medicina, e contei a história. Para quem não sabe, é uma daquelas pequenininhas que ganhou no sorteio, na célula, quinta-feira. Sabe, semeie em qualquer tempo, queridos, semeie em todo tempo. Sabe, eu fico vendo, Deus nos colocou para ser semeadores na vida das pessoas. O que você tem feito nesses dias? Aqui fala que Isaque, no meio daquela crise, ele semeou, um semeador. Sabe, eu fico vendo, queridos, que a Vitória, ela vai ter 1000 pais, mas o fracasso é órfão, não é verdade? Ou não? A Vitória vai ter 1000, mas o fracasso, né? E
E Eclesiastes diz assim: quem fica observando os ventos, não faz nada, queridos. É tempo de nós nos posicionarmos no Senhor, sabe, é tempo de nós plantarmos. Por isso que o salmista ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Você aí na sua casa pode levantar a sua mão direita bem alto, você que está aqui no salão, diga assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Fala assim: o meu socorro vem do Senhor. Você crê que seu socorro vem do Senhor, queridos? Se o salmista diz eleva os meus olhos, é porque ele estava no vale, ele estava passando por um momento difícil. Então, terceira chave, queridos: continue plantando. Está difícil? Plante. Eu lembro que tinha, não sei se eu li no livro, um professor, ele dizia assim: ó, está difícil? Continue respirando. Está difícil? Continue respirando. Está difícil, gente? Está difícil ou não? O que é que você vai fazer? Continue respirando. Eu vou perguntar: está difícil? Está difícil, igreja? Continue respirando. Está difícil? Continue respirando. Eu lembro que meu pai, e tem algo que me chama atenção, porque meu pai, eu lembro que ele dava tarefa para nós, e às vezes a gente não fazia as tarefas, ele mandava arrumar o quarto, limpar o quarto, e a gente não limpava, e quando ele chegava a gente já sabia o que a gente ia receber, a gente já começava a chorar, né? A gente faz drama, não é verdade, querido? Meu pai chegava assim: você já arrumou o quarto? A gente já começava. Ou se não, minha avó falava assim: coloca água no filtro. Alguém que já colocou água em filtro ou não, queridos? Põe água no filtro e coloca água na geladeira. E a gente vai brincar tal. A hora que minha avó apontava lá na esquina, queridos, não dava tempo de correr, né? Quando a gente via, e duro, que mãe, pai e vó, eles ficam na porta, né? A porta é pequena, o portão é pequenininho, ele fala, chama e fala assim: vem cá, passa aqui. Como que você vai passar, queridos? É pequenininho aquele espaço. Aí você já passa aqui. Aí às vezes era a famosa frase: engole o choro. Alguém já ouviu essa frase, engole o choro? Eu nunca entendia, né? Eu ficava assim, tem que engolir o choro. E a gente ficava assim: passa aqui. E a hora para passar, diz que a gente já passa assim, não é verdade? E parece que chinelo de pai e mãe tem bumerangue, não é? Você pode correr, você fecha a porta do banheiro, a hora que você abre a porta, ela te acerta. Tem um bumerangue, aqui a trem tem um bumerangue, não sei porquê. E a hora que você já vem assim, né? A hora que fala assim: passa aqui, a gente não anda normal, a gente anda já assim, né? Para desviar, e fala assim: passa aqui. Sabe, queridos, mães, é tempo de nós pararmos e entender que a chave para vencer a crise, a primeira chave, diga assim comigo: a primeira chave é gerar. Fala assim: segunda chave, semear. Fala assim: terceira chave, não desça ao Egito. A quarta chave que eu quero falar nessa noite, queridos, a quarta chave que eu vejo aqui, queridos, para mim e para você, está lá no versículo 18, olha comigo o versículo 18, e tornou Isaque a abrir os poços. A quarta chave: desentulhe os seus poços. A quarta chave para nós vencermos as crises, tirarmos todo o entulho que foi jogado dentro do meu e do seu coração, às vezes jogado pela incredulidade, talvez jogado com palavras de maldição. Se nós não tirarmos os entulhos de dentro de nós, sabe, tantos entulhos são tirados, querido. Eu fico vendo, às vezes nós queremos argumentar. Deixa eu te falar algo aqui, igreja, você que está me ouvindo, você que está aqui no salão, aqueles que te perseguem, não adianta você argumentar, eles querem ver você morrer.
Então não adianta argumento nenhum, simplesmente desentulhe os poços do seu coração. Às vezes nós entulhamos os poços pelo fracasso, pela tristeza, pela angústia, nós vamos entulhando as decepções. Sabe, queridos, a maldição da expectativa. O grande problema hoje é que nós criamos expectativas nas pessoas. Sabe por que Judas, ele se tornou Judas, querido? Porque ele criou uma expectativa que não foi correspondida. Ele achava que Jesus ia reinar em terra, e achava que ia ficar ali sentado no trono, mas não era isso. O reino dos céus não é comida nem bebida, é paz, alegria no Espírito Santo, amém? O reino dos céus não vem de aparência humana, e eles achavam que era algo natural, então ele criou uma expectativa dentro do coração, a maldição da expectativa. Quantos de nós ficamos frustrados, porque nós geramos uma expectativa que não foi correspondida, mas eu pensei. Você lembra aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús? Quando eles estavam descendo para Emaús, eles diziam: mas nós achávamos que ele seria o que ia redimir Israel. Está lá no versículo 23, do capítulo 24 do livro de Lucas. Nós achávamos que ele seria aquele. Eles criaram uma expectativa, a maldição da expectativa, uma expectativa não correspondida. Sabe, querido, então é tempo de nós desentulharmos. Talvez esses entulhos é por causa da dificuldade, das provocações, daquilo que nós fomos presos no passado. Sabe, mas Deus, Ele quer que eu e você sejamos pessoas que desentulham os poços. Nós vamos desentulhar os poços da nossa vida. Eu vou pedir para a Luciana me ajudar aqui no teclado. Sabe, queridos, é tempo de você desentulhar o poço do seu coração. É tempo de você deixar Deus tirar tudo aquilo que foi enterrado, sonhos que foram enterrados. Eu peguei um texto aqui de Albert Einstein, hoje, que eu queria que colocasse aqui, mas não vai dar para nós lermos. Olha só que interessante, queridos. O que Albert Einstein, ele fala sobre sermos produtivos? Olha só que interessante. Depois você pode ler, você pode procurar no Google, fala assim, como que pessoas que querem viver coisas diferentes, sendo que produzem as mesmas coisas. E ele vem falando de crise. Olha só o que Albert Einstein, ele fala de crise. Ele fala assim: crise é a maior bênção que pode ocorrer na vida da humanidade e das nações. A crise traz progresso. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite mais escura. Na crise nascem as invenções, descobrimentos, estratégia. Quem supera a crise, supera a si mesmo, sem ser superado. Quem supera a crise, supera a si mesmo, sem ser superado. Quem atribui à crise os seus fracassos, é penúria, violenta o seu próprio talento, e respeita mais os problemas que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. Sem crise não há desafio. Sem desafio, a vida é uma rotina, uma luta, a agonia. Sem crise não há mérito. Na crise, a glória é melhor de cada dia. Então, na crise, queridos, nós vamos viver o melhor do Senhor. É na crise que você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Aqui diz, porque esse homem foi tão grande. Sabe, queridos, porque ele não deixou que os seus poços fossem entulhados. Quinta chave, ele cavou no vale. No verso 19 diz assim, cavaram os servos de Isaque no vale. Vale é o lugar mais baixo. Vale
é um lugar desprezado. Sabe, cavar no vale, vale fala aqueles lugares mais baixos, os lugares mais profundos, os lugares mais improváveis. Sabe, vale fala nos lugares mais difíceis. A Bíblia fala que ele começou a cavar nos vales. Sabe, queridos, se você tomar conta daqueles que ninguém quer, Deus vai te entregar aqueles que todo mundo quer. Aonde é que está o petróleo? Aonde é que está o petróleo, queridos? No lugar mais profundo. Aonde está o ouro? No lugar profundo. Aonde está o diamante? Nos lugares profundos. Nos lugares mais improváveis nós vamos encontrar tesouros escondidos, querido. Deixa eu falar algo para vocês. Eu já vi tantas pessoas de fé nos lugares mais improváveis, queridos. Eu já vi tantas pessoas de fé. Eu estava fazendo uma leitura da palavra de Deus, quando Jesus encontrou com o centurião. Jesus falou assim: nunca se viu uma fé maior do que desse homem. Se Jesus diz que a fé do centurião, o centurião foi até Jesus e falou assim: olha, o meu filho precisa de uma cura. Jesus, eu vou com você. E Jesus falou: não, você é homem como eu, autoridade, basta uma palavra e vai acontecer. E aí Jesus falou assim: olha, não precisa, nunca se viu fé maior em Israel. Então, se nunca viu uma fé maior do que Israel, quer dizer que a fé dele era maior do que de Maria, ou não? Se Jesus falou que a fé dele era maior do que qualquer pessoa de Israel, Maria era de Israel, ou não? A fé dele era maior do que de João Batista. A fé dele era maior do que de Lázaro que ressuscitou. Porque Jesus disse que nunca se viu uma fé como aquele homem. Eu fico pensando, olha só a diferença. Aí eu fico olhando a fé de Maria, de Marta. Lázaro estava doente, mandou avisar Jesus, falou assim: manda trazer Jesus. Jesus não foi, e ela disse: se tu estivesses aqui. Olha a diferença de um com o outro. O que ela quis dizer? Quando o senhor vinha para comer aqui na mesa, jantar aqui em casa, o senhor vinha, né? Agora que nós estamos precisando, o senhor não vem. Estou parafraseando, está lá no livro de Acrescentares Zé Eltim. Ou não? Porque se tu estivesses aqui, quando nós precisamos, o senhor não está, mas na hora de jantar você vem. Olha só a diferença. Por que o senhor não vem? Jesus queria ir na casa daquele homem, e ele não deixou, falou: não precisa, basta uma palavra. Marta já falou: traga o homem, porque se ele estivesse aqui. Qual que é a sua fé nesses dias, querido? Qual que é a sua fé? Qual tem sido a minha fé? Quinta chave, queridos. A quinta chave: continue cavando no meio dos vales. Sexta chave: continue cavando. Continue cavando. Sabe, eu fico vendo aquele homem, cavou um poço, eles entulharam, ele cavou outro poço, eles entulharam. Sabe, às vezes nós, na primeira dificuldade, nós paramos. Na primeira luta, nós entregamos os pontos. Sabe, mas é tempo de continuar cavando, continue cavando. Está difícil, respira. A hora que alguém falar assim lá na sua casa: está difícil, o que você vai responder? Respira. A hora que o André chegar lá cansado, Vanessa, fala assim: Vanessa, hoje está difícil, o que você vai falar para ele? Respira. A hora que seu pai chega lá do trabalho, lá, virar para você, Poli, e falar assim: está difícil, o que você vai falar? Respira, pai. Samara, a hora que estiver difícil aquela prova, o que você vai dizer? Respira. A hora que a Bruna chegar em casa, virada no giraia, o que você vai dizer para ela, Luiz? Respira, Bruna, respira, porque se você respira, Vigílio, a hora que a Regiane, se chegar do trabalho, a Regiane já abrir a porta, fala assim: Vigílio, eu não dou conta dessa Clarinha, o que você vai falar para ela?
Respira. Respira. Respira para ir mais longe. A hora que o Luiz Fernando estiver aí, Neuzeni, abrir a porta do trabalho, você vai dizer assim para ele: respira. Respira. Continue respirando. Se você guardar essa frase nessa noite, queridos, eu já vou sair daqui com meu coração cheio de fé. Continue respirando. Eu quero te dizer que no meio da crise, o Espírito Santo te diz: continue respirando. Eu vou te dizer novamente, no meio dessa crise, continue respirando, continue respirando, continue respirando, continue respirando. A hora que o seu filho estiver lá de frente ao computador, fazendo aquelas provas online, a hora que chega lá os professores de educação física ensinando leis de trânsito, e o menino bater ali o computador e fala assim: meu filho, respira. Respira. A hora que você estiver aí, quantos aqui estão no terceiro colegial? Deixa eu ver aqui, terceiro. A hora que você estiver ali assistindo a aula, espelho, côncavo, convexo, ali aula de física, respira, Bruninho, respira. Respira, não é? A hora que a Alice estiver ali, papai, você olha para ela, o que você vai falar para ela, Dudu? Respira, Alice, respira, continue respirando. Está difícil. Você vai falar o quê? Rayane, na hora que você for dar aula, você chegar de frente ao celular, sabe o que respira, respira. A hora que alguém chegar para você na semana e falar: está difícil, o que você vai dizer? Está fraco. Você vai dizer: respira. E para terminar, queridos, enquanto o pessoal do louvor está subindo, a última chave, ele chegou em Reobote. Reobote, versículo 22, diz assim: partindo dali cavou outro poço, e por esse não contender, e chamou aquele lugar Reobote. Agora deu o Senhor, e prosperou naquele lugar. Eu quero te dizer que você vai chegar no seu Reobote, lugar largo, lugar de promessa, lugar de prosperidade. Deus tem o seu Reobote, lugar de abundância, lugares largos, ruas largas. Fala assim comigo: a primeira chave, no meio da crise, fala assim: eu preciso ficar em Gerar. Fala, segunda chave, não descer ao Egito. Fala assim, terceira chave, semear. Fala, semear no meio da crise. Fala assim, quarta chave, desentulhar os poços. Fala assim, quinta chave, cavar no meio do vale. Fala assim, sexta chave, continuar cavando. Fala assim, sétima chave, eu vou chegar em Reobote, o lugar largo, em nome de Jesus. Só você que recebe, faz alguma coisa aí, querido. Você pode aplaudir mais forte e dar um brado de júbilo. Levante as tuas mãos aos céus comigo, aí na sua casa. Deus vai virar a chave na sua vida. Deus vai virar as chaves na sua vida. Sabe, queridos, continue, deixe Deus girar a chave na sua vida. Deixa Deus girar a chave na sua vida. Sabe, no meio da crise, o Senhor coloca chaves de ouro na sua vida, para viver o melhor do Senhor. No meio dessa crise, você vai viver o sobrenatural do Senhor. Você vai viver o melhor do Senhor. Deus vai te levar, Reobote, o lugar espaçoso, o lugar da sua bênção, onde os poços serão desentulhados. Os poços serão desentulhados nessa noite.
Aí na sua casa, deixa Deus desentulhar os poços. Deixa Deus desentulhar os poços da sua alma. Deixa Deus desentulhar os poços do seu coração. Essa noite o Espírito Santo quer desentulhar os poços da sua vida. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Os ventos cessarão ao ouvir sua voz, paz que acalmou o mar. As ondas cessarão com poder da sua voz. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Você pode se colocar sobre os seus pés. Levante as tuas mãos aos céus comigo agora. Isso, peça a Ele nessa noite que a chave seja virada nessa noite. Jesus, Jesus, As trevas estremecem. Jesus, Jesus, temerei. Jesus, Jesus, As trevas estremecem. Jesus, Jesus, temerei. Jesus, Jesus. Deixa a chave girar sobre a tua vida. Levante a tua mão direita e comece a tomar posse das chaves de Deus. Deixa o Senhor entregar as chaves nas tuas mãos. A chave do gerar sobre a tua vida. Jesus, Jesus. Isso! Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus. Te louvamos, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor entregaria nas nossas mãos as chaves dos céus. O que ligardes na terra será ligado nos céus. Senhor, as chaves para vencer as crises. Deus, nós tomamos posse nessa noite. Você pode dizer aí, querido, para Deus, eu tomo posse dessas chaves sobre a minha vida. Eu vou tomar posse de Reobote, o lugar largo, o lugar espaçoso, o lugar que o Senhor tem para minha vida, para minha casa. Eu vou semear como Isaac semeou. Eu vou plantar, eu vou gerar, eu vou produzir, meu Deus. Eu vou, meu Deus, ter uma fé. Oh Deus, eu vou guardar o meu coração, não vou descer ao Egito. Eu vou desentulhar os poços nessa noite e vou continuar cavando, cavando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor guarde a tua família, que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída, que o Senhor entregue nas tuas mãos as chaves para vencer as crises, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e te espero amanhã às 9h30, que o Senhor te abençoe. Declare ao Senhor.